Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar 3 relatos reais sobre assombrações no fim de ano. Se você chegou aqui e gosta de vídeos como esse, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Vamos então para o primeiro relato de hoje, que se chama A Virada na Casa do Farol Morto. Local Santa Catarina, Litoral Sul, ano de 1998. A narradora se chama Helena e à época ela tinha 19 anos. Eu nunca gostei muito do Ano Novo. Sempre achei aquela alegria forçada, as pessoas prometendo coisas que nunca cumpririam e o barulho dos fogos que pareciam mais uma chuva de tiros do que uma celebração. Mas em 1998 eu acertei passar a virada com meu namorado da época, o Rafael, e o grupo de amigos dele, numa casa de praia que a família de um deles havia herdado. A história é que essa casa tinha sido construída na encosta de um morro, de frente para o mar, próximo a um farol desativado. Local silencioso, isolado demais. Não havia vizinhos nem movimento à noite. O tipo de lugar em que se alguém gritasse, ninguém ouviria. A casa pertencia ao avô do Lucas, nosso amigo. O avô tinha sido o faroleiro responsável pelo farol antes dele ser fechado. E quando o farol deixou de funcionar, ele continuou morando ali sozinho por quase 20 anos. Morreu na própria casa, segundo diziam, de causa natural. Nós chegamos no dia 30. A casa tinha cheiro de madeira molhada, maresia pesada e mofo. Não parecia exatamente abandonada, mas também não parecia viva. Havia objetos antigos, fotos de família do Lucas, tudo meio amarelado, como se estivesse dormindo há décadas. Na primeira noite, eu acordei com um barulho lá fora. Um passo lento, arrastado, como se alguém estivesse caminhando no quintal, descalço, na areia molhada. Fui até a janela, mas não havia ninguém. Mas o farol, mesmo desativado, parecia atento. A torre escura, iluminada pela lua, me observava. E no dia 31 à tarde, Lucas finalmente nos contou a verdade. O avô dele não morreu dormindo, ele se jogou do farol e deixou uma carta. Na carta ele dizia ter visto as luzes do mar chamarem e que não estava sozinho na casa, principalmente na virada do ano. Rimos na hora, claro, jovens, bêbados. Mas a noite chegou. À meia-noite, quando os fogos explodiram na praia distante, a casa então estremeceu, como se algo a atravessasse por dentro. A porta da cozinha bateu sozinha. Os vidros tremeram e então, no quintal, ouvimos passos. Não era um animal, não era o vento, era alguém andando em círculos ao redor da casa. Mas a noite então chegou. Rafael acendeu a lanterna, apontou para fora e aí vimos um homem de costas parado, olhando para o mar. O homem estava descalço, com uma capa que parecia molhada e o corpo rígido. A pele estava acinzentada. Então Lucas começou a chorar. É o vô, ele disse, com voz falhando. Mas não era. A cabeça daquela coisa virou para nós de um jeito impossível, sem mover o corpo. Os olhos eram completamente pretos. E quando Rafael tentou abrir a porta para correr, a porta simplesmente não cedeu, como se alguém segurasse do outro lado. E o barulho começou, do lado de fora. Centenas de passos cercando, aproximando até a casa. Não sabiam se era um, se eram muitos, mas parecia uma procissão de mortos molhados vindo do mar. A energia da casa caiu e a casa afundou num breu gelado. A última coisa que eu lembro antes de desmaiar foi o som da porta da frente se abrindo sozinha. No dia seguinte, acordamos todos na sala, encolhidos, tremendo, e a porta estava aberta. Pegadas molhadas entravam e saíam da casa. Nunca mais falamos sobre isso. Lucas vendeu o terreno meses depois e o farol foi demolido em 2001.
Mas todo 31 de dezembro eu ainda sonho com o som de passos na areia. Gente, essa história... Eu já sabia que existia a profissão das almas assim, né? No meio da cidade, né? Na rua. Agora no mar, pra mim, é novidade. E agora, será que era o mar que realmente estava chamando essas pessoas, né? Que chama essas pessoas pra morte? Ou será que era o farol que tinha alguma ligação com isso e fazia as pessoas se matarem? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Segundo o relato de hoje, a ceia que nunca aconteceu. O local é Ouro Preto, Minas Gerais, ano de 2011. A narradora se chama Célia e ela é fotógrafa. Eu estava numa fase em que tudo parecia dar errado. Perdi meu emprego em novembro, meu relacionamento acabou logo depois e, para completar, minha família inteira decidiu viajar para outro estado no ano novo, deixando-me sozinha. Foi então que recebi o convite da Cláudia, uma colega de trabalho distante, para passar a virada na casa da família dela em Ouro Preto. Uma casa histórica, linda, patrimônio da família há gerações. Quando chegamos, entendi o que ela queria dizer com histórica. A casa era bonita, sim, mas tinha aquela beleza triste e decadente. Paredes grossas, portas de madeira escura, teto muito alto. Havia quadros antigos pendurados nos corredores e retratos de antepassados que não sorriam, os olhos que seguiam você. Cláudia me apresentou aos outros convidados. O irmão dela, a prima, e um senhor chamado Alberto, que ela disse ser um parente distante, que vivia ali como cuidador. Ele não falou comigo, apenas me olhou longamente, como se me reconhecesse. No jantar, comecei a notar que havia mais cadeiras na mesa do que pessoas. 6 cadeiras vazias, cada uma com um prato e talher, como se esperasse. Cláudia percebeu o incômodo e disse: tradição da família, a ceia é posta para todos que já se foram. Mas ninguém fez brinde e ninguém conversou. O estranho é que ninguém sequer tocou na comida. Foi quando a prima da Cláudia começou a chorar baixinho, sem explicação. Alberto levantou e apagou as luzes, deixando apenas as velas acesas. E as portas começaram a bater, uma por uma, nos quartos, como se alguém estivesse passando e fechando atrás de si. A prima agarrou meu braço. Eles estão chegando, ela sussurrou. Eu não consegui me mover. O ar ficou pesado, as velas tremularam e as cadeiras vazias começaram a se arrastar sozinhas para trás, como se alguém estivesse sentado nelas. Cláudia abaixou a cabeça, o irmão dela começou a rezar e eu ouvi claramente respiração entre nós. Eu corri até a porta fechada, fui para a janela trancada, do lado de fora, nada além da rua vazia. Quando olhei para a mesa novamente, vi as marcas dos pratos, como se dedos invisíveis estivessem tocando a comida. E então uma foto antiga caiu da parede. Era a foto da família de Cláudia, mas havia uma figura a mais, escura, nebulosa e sem rosto. E na legenda, um nome rabiscado, tantas vezes que não era mais possível ler. Eu saí daquela casa antes de amanhecer. Voltei a Ouro Preto anos depois. E a casa estava fechada, janelas lacradas, a boleta da prefeitura com aviso de ruína. Mas alguém de dentro tinha colocado uma guirlanda do Ano Novo na porta, como se ainda esperassem a ceia. Que história estranha, né? É aí que tá, né? Por que a amiga, né, a Cláudia, chamou ela pra passar o Ano Novo sabendo que a família dela tinha toda essa turbulência, né? O que ela queria com isso, gente? Que coisa louca. Eu saía lá correndo, não voltava nunca mais. E você, o que você faria? Vamos para o terceiro relato de hoje. A queima de fogos na fazenda Rocha Velha. O local é o interior de Goiás, ano de 2004. O narrador se chama Mário e ele é ex-militar. Meu tio era dono de uma fazenda gigantesca, mas quase toda tomada pelo mato. Ele herdou aquilo mais como tradição do que como bem, porque ninguém na família queria morar ali. A região era conhecida por histórias de desaparecimentos na época do ciclo de ouro. Diziam que escravos fugidos eram mortos ali, em emboscadas e enterrados sem nome e sem reza.
Mas meu tio decidiu que ia fazer uma festa de ano novo ali mesmo. Churrasco, fogos, música alta, tentando quebrar a energia ruim do lugar. Chegamos no dia 31 à tarde. O sol estava tão quente que parecia derreter a estrada de terra. A casa grande ficava no alto de uma colina, e atrás dela havia um cemitério antigo, cercado por madeiras apodrecidas. Sempre que alguém tentava tocar no assunto, meu tio mudava rapidamente de tema. Ao cair da noite, o clima ficou estranho. Não era só silêncio, era ausência de vida. Nem inseto, nem sapo, nem vento. Quando chegou meia-noite, meu tio acendeu os fogos. O céu se iluminou com cores, mas o som dos fogos parecia abafado, como se o ar tivesse engolido o barulho. Foi então que a luz acabou e ouvimos vozes, não vozes humanas normais, vozes chorando, cantando baixo como os cantos de lamento. Eu, militar acostumada à disciplina e à razão, senti meu corpo gelar. As vozes vinham do cemitério. Uma mulher que estava na festa começou a gritar porque estava sentindo mãos segurando seus braços. Outra caiu no chão dizendo que alguém estava puxando suas pernas. Meu tio pegou a lanterna e correu até o cemitério, achando que encontraríamos algum sinal de animal ou invasor. Mas o que vimos foi impossível. A terra estava mexida, não como um buraco de cova aberta, como se algo tivesse saído de dentro. E vimos aquela coisa. Vimos pernas, mãos, corpos magros, secos, cobertos de terra, mas movendo-se. Não eram fantasmas, não eram espíritos, eram restos vivos de dor. Nós então corremos dali, abandonamos tudo e a fazenda foi vendida meses depois. Mas até hoje, na virada do ano, eu ouço longe, no fundo da cabeça, aquele canto e sinto a terra mexendo. Aqui nos comentários qual a sua opinião do que são essas coisas. Se você gostou dos relatos de hoje, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho também, tá bom?